Olá pessoal, aqui é a professora Natália Mara e nós vamos mostrar hoje o que significa a dízima periódica, ok? Então, dízima periódica é quando eu tenho um número, por exemplo, 0,33333, aqui ó, vai para o infinito, tá? Eu posso até colocar já esses 3 pontinhos. Por que isso é uma dízima periódica? Porque eu tenho, depois da vírgula, um número que está sempre se repetindo, que nesse caso aqui é o 3. Mudaria alguma coisa se aqui eu tivesse, vamos supor, 240,333? Não. Quer dizer, o número muda, né? Claro que muda. 0,3333 é diferente de 240,333, mas continua sendo uma dízima periódica, tá? Então como que acontece, né? Como que se forma, digamos assim, uma dízima periódica? Gente, eu sugiro que vocês olhem as divisões que tem aqui no canal. Vejam as divisões do 3. Lá tá cheio de dízima periódica, tá bom? Então, eu vou colocar aqui uma sugestão que é para vocês verem o vídeo 61 dividido por 3, tá? Esse vídeo é bem interessante por vários motivos, mas um deles é por causa da dízima periódica que a gente vai encontrar aqui nessa resposta, tá bom? Então, dízima periódica é uma coisa que a gente às vezes faz uma divisão, a resposta é uma dízima periódica e tá tudo bem, tá bom? Vou dar mais alguns exemplos aqui, ó, de dízima periódica também, tá bom? Então, não esqueçam de depois ver esse vídeo aqui para vocês verem passo a passo a dízima periódica se formando. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 0,24, 24, também é uma dízima periódica. Por quê? Porque o número 24, olha, ele tá se repetindo aqui depois da vírgula. E assim, não faria diferença. Se aqui fosse, por exemplo, 10,24, 24, também é uma dízima periódica. Porque na dízima periódica, o que a gente vai olhar, na verdade, é aqui, ó, depois da vírgula. Se você tem essa repetição, ok? Que você pode ter de vários números. Por exemplo, ó, se eu colocar aqui 7,102, 102, 3 pontinhos, ó. O 102 está se repetindo. Também é uma dízima periódica, tá bom? Periódica é justamente porque vem de período, né? A cada período aqui, ó, você tem uma repetição. É um número que se repete, tá, gente? Pra gente não complicar aqui, ó. Pegou aqui, é um número que tá repetindo. 102, 102, 102. Então, isso aqui são exemplos de dízima periódica. Para ver uma dízima periódica se formando, a minha sugestão é vocês assistirem o vídeo 61 dividido por 3, mas vejam mais divisões por 3 que vocês vão encontrar também muitos exemplos de dízima. Se na divisão por 3, ela é assim, se não for uma resposta exata, tá? A resposta vai ser uma dízima. Então, deu lá, por exemplo, 60 dividido por 3. 60 dividido por 3 é 20, é uma resposta exata. 61 dividido por 3 já não é exato, então vai dar uma dízima periódica, tá bom? Isso é bem legal de vocês perceberem, é só fazer uma maratona aí, eu tenho mais de 100 divisões aí pelo 3, né? Então, é fácil de vocês encontrarem. E para finalizar, eu quero dizer para vocês o seguinte: todas essas questões de matemática, elas vão ficando muito mais fáceis de serem entendidas na medida em que a gente tem muita familiaridade com exercícios bem mais simples
que são exercícios de tabuada, de soma, de subtração. Então, no link que eu vou deixar na descrição do vídeo, vocês vão encontrar esses exercícios aqui, ó. Eles não têm a ver com dízima periódica, mas o que acontece? Os meus alunos de aula particular, muitas vezes vinham com uma dúvida desse tipo. Não entendo nada de dízima periódica. Ok, a gente estudava dízima periódica, mas eu sempre trabalhei com esse treinamento, que tá tudo lá para imprimir, tá, gente? No link que tá na descrição. Que são continhas bem simples de soma, subtração, multiplicação, divisão, tudo com gabarito, tá? Por quê? Porque uma vez que essas continhas básicas, elas estão absolutamente dominadas, né, assim, fluentes mesmo, fica muito mais fácil do aluno entender a matemática como um todo. E muitas vezes, assim, direto, uma coisa que ele não entendia, que nem tem a ver. Você viu que aqui a gente não fez nenhuma conta, né? Eu só mostrei para vocês o que é e o que não é dízima periódica, né? Então, o que acontece? Aqui, quando a gente tem essas continhas, elas bem dominadas, fica muito mais fácil da gente aprender matemática, mas muito mais fácil. Então, eu tive, assim, a grande maioria dos meus alunos, depois que eles terminaram, né, fizeram soma, subtração, multiplicação, divisão, eles não precisavam mais de aula particular, porque eles já conseguiam entender as coisas através dos livros, através do próprio professor explicando. Foi ficando tudo muito mais fácil para eles. Então, eu convido vocês a clicarem no link que está na descrição e fazerem esse treinamento, que eu acho que pelo menos uma vez na vida, fazer um treinamento assim, ó, é muito importante, tá bom? E aqui na dízima periódica, espero que vocês tenham tido uma noção, né, do que é a dízima. E para finalizar essa aula, eu quero falar uma coisa que eu considero importante. Eu sempre falei para vocês que o quê? Que na dízima periódica, o que a gente tem? A gente tem o número depois da vírgula se repetindo. Então, aqui eu tenho 3 se repetindo, aqui eu tenho 24, aqui eu tenho 102. É preciso a gente, assim, ficar atento, tá? Porque um número, por exemplo, 34,3. Que número que é esse? Gente, isso aqui é 3.434,3, né, ó. Isso aqui não é dízima periódica, tá bom? A dízima periódica, ela é um número que se repete depois da vírgula, tá bom? Isso aqui vocês precisam deixar bem claro para não fazer confusão, tá bom? Um beijo bem grande para vocês. Coloquem as dúvidas nos comentários. Se tem algum exercício de dízima periódica que vocês não conseguem fazer, digitem esse exercício nos comentários que eu vou procurar ajudar vocês da forma que eu puder, tá bom? Um beijo bem grande. Não esqueçam de clicar no link que está na descrição para vocês imprimirem, tá? Aqui eu estou mostrando soma e subtração, mas tem também multiplicação e divisão. Não percam essa oportunidade. Um beijão.